para a mente. E eles esquecem de onde saíram. O mais interessante dessa história é que esse profeta, ele vem, ele prega, ele profetiza contra o altar. O altar, ele se fende. Tão logo após o versículo, depois diz assim: e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Logo após da mão do rei ficar ressequida, que o rei tinha dado a ordem de prender ao homem de Deus, o altar se quebra. E Jeroboão, ele reconhece que realmente aquele homem não estava falando, não estava inventando coisa, que aquilo tinha Deus estava no meio daquele negócio. Então Jeroboão, ele pede ao profeta que ore ao seu Deus, o Deus que um dia abençoou a Jeroboão, um Deus que um dia também era o Deus de Jeroboão. Então ele pede ao profeta, foi o primeiro versículo que eu li nessa noite. Então respondeu o rei e disse: homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. E então o homem de Deus orou, e Deus restaurou a mão do rei. A misericórdia de Deus é tremenda, irmãos. A misericórdia de Deus é tremenda, porque depois de todas as coisas erradas que ele fez, depois de perverter o povo, de inventar tantas coisas para o povo não ir adorar onde eles estavam supostos a adorar, Deus ali, né, chama a atenção dele. O profeta ora por Jeroboão e Deus o cura. Deus cura Jeroboão. Mas a história vai ficando cada vez mais interessante nesse capítulo 13, porque logo após a cura, o rei diz ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde viera a Betel. Interessante, o profeta começou bem, foi lá, entregou a mensagem, homem de Deus, profetizou contra o altar, curou o rei, sinal de Deus acontecendo, milagre de Deus, o altar se fende, racha ali, a cinza do altar cai, conforme a palavra Deus tinha dado ao profeta. Talvez nessa noite os irmãos devem estar pensando: o que isso tem a ver com missões? O profeta estava numa missão. Deus tinha encarregado ele de fazer uma coisa, e ele foi e fez tudo direitinho. Só que mais adiante, um pouquinho mais na frente, as coisas começam a ficar meio esquisitas. Diz que morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E o seu pai disse: sela uma mula aí para mim, vou atrás dele. Diz que o profeta velho, mandou selar ali o asno e foi atrás do profeta. Não vou continuar lendo porque o tempo avança. Então chega o profeta velho ao homem de Deus,
ao homem que Deus tinha entregado a missão de ir ali profetizar contra aquele altar em Betel, e diz: vem comigo, come comigo, vamos lá em casa, vamos celebrar a sua vitória. E o homem de Deus diz exatamente aquilo, conforme Deus tinha falado com ele. Deus me deu uma ordem, eu não posso voltar, nem comer pão, nem beber água, não posso voltar pelo caminho que eu vim. De repente o profeta velho inventa uma mentira. Diz assim o versículo 17: porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás ir pelo caminho por que fostes. E ele lhe disse: também sou eu profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Irmãos, todos aqui sabem, eu creio, que o pai da mentira é o diabo, um profeta velho, um homem que supostamente tinha que estar escolado nas coisas do Senhor, e de repente, com mentirinha. Às vezes acontece na vida do crente, às vezes acontece na vida do crente. O crente não sabe fechar as brechas, começa a inventar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, mas de repente, o que acontece? A casa cai, porque além de ele ser o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio só para isso. Resumindo a história, o profeta volta, come churrasco lá com o profeta velho, entra na carne com o outro lá que estava fora da visão, e acabou a festa, monta no seu jumentinho, e diz que quando ele estava voltando lá para Jerusalém, lá para Judá, de onde ele tinha vindo, sai um leão e mata o homem de Deus. Que história! Que história triste. Um leão. A Bíblia diz assim, lá em Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda rugindo como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar, destruir. Lá no Antigo Testamento parece que o homem de Deus, né, estava tudo certo, uma mentirinha, de repente o leão vem, mata. Os irmãos conseguem conectar uma coisa com a outra? Parece que tem uma... Será que Pedro tinha lido a história também?